Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos hoje, na nossa lição, aprender sobre o sexto capítulo da nossa Confissão de Fé de Westminster, cujo título é A Queda do Homem, o Pecado e o Seu Castigo. Lembro que também existe um vídeo para as crianças nesse capítulo, então elas vão ouvir. Seria interessante também vocês estarem juntos a elas quando assistirem e poder ajudá-las nas dúvidas que surgirem, tá certo? Então teremos a lição agora e depois você pode ajudar seus filhinhos a compreender sobre esse tema que é extremamente importante. E aí eu gostaria de introduzir dizendo o seguinte: qual é a importância de nós entendermos acerca do pecado conforme a Escritura Sagrada, não é? Porque os nossos símbolos de fé, eles são a fiel interpretação da Escritura. Então, por quê? Irmãos, porque é extremamente necessário. O homem, desde que pecou, ele tem a tendência de se fazer de vítima, jogar a responsabilidade para o outro, né? Lembra lá no Jardim do Éden, não é? Então, o homem jogou a responsabilidade para a mulher jogou a responsabilidade para a serpente, é sempre assim. O homem, ele sempre acha que de si mesmo ele não é tão ruim assim, que o homem ele é bonzinho, que tem alguma coisa nele de valor, que Deus vai olhar, olhou lá da eternidade. O Alfredo tem isso nele mesmo que é valoroso. Então, por causa disso, eu vou mandar vou mandar o meu filho para morrer na cruz. Não é assim? E hoje muito mais. Hoje nós vivemos a era das sensibilidades. As pessoas são muito sensíveis. Você não pode falar certas coisas. E aí vem até um transtorno quanto à língua portuguesa, porque agora você tem que ter cuidado. Então, o que que é isso? Isso tudo são sensibilidades humanas. Por isso que está em moda hoje autoajuda, está em moda hoje dizer que não é pecado, mas é um demônio que age na pessoa. Está muito em moda muito em moda dizer hoje em dia, segundo uma teologia capenga que está fazendo muito sucesso, você tem valor. Existem pessoas até dizendo, o seu valor foi que fez com que Cristo viesse e morresse na cruz do Calvário. Um absurdo. Por isso nós precisamos compreender a doutrina do pecado. Precisamos entender o que a Escritura Sagrada fala acerca desse tema. Por isso eu quero convidá-los para estudarmos rapidamente o capítulo 6 da nossa Confissão de Fé, a queda do homem, o pecado e o seu castigo. E eu tenho duas leituras para fazer aqui, introduzindo a nossa caminhada pela Confissão de Fé. Primeiro é Romanos capítulo 5, verso 12, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o outro texto que eu quero ler está em Tiago capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Verso 13: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja só, verso 16: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, o pecado é uma coisa grave, muito grave. E nós precisamos entender quanto à sua origem e quanto à sua atuação nos dias de hoje. Como, por exemplo, estabelecer a diferença entre um ímpio e um crente. Ambos pecam. Mas o ímpio, ele é escravo do pecado. O crente, ele é escravo de Cristo, mas ele ainda peca.
O que significa dizer que o crente ele tem discernimento da lei do Senhor. E ele é fortalecido pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que também é o Espírito do Pai, a produzir o fruto que provém do Espírito Santo. O ímpio não. O ímpio não tem nada. O ímpio está entregue aos seus pecados. Tanto que quando um ímpio morre, ele morre em seus pecados. Quando um crente morre, ele morre em Cristo Jesus. Mas é importante nós entendermos a seriedade desse assunto, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, a nossa responsabilidade quanto a isto. Então vamos entender um pouco o que diz o nosso símbolo de fé com relação a isto. Primeiro, é o próprio evento, a própria atuação dos nossos pais federais, Adão e Eva. Isso nós encontramos no item 1. Nós estamos no capítulo 6 e são 6 itens, então vamos lá. O item 1 diz assim, na primeira parte: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. O Senhor Deus os avisou e disse a eles que eles não deveriam comer do fruto, a vontade revelada, mas que poderia ser contrariada. E de fato, Adão e Eva contrariaram a vontade do Senhor comendo daquele fruto, desobedecendo ao Senhor. E isso nos mostra, até à luz do que nós vimos aqui no texto de Tiago, que quem introduziu o pecado no mundo, na humanidade, foram os nossos primeiros pais, fomos nós. Porque existe uma ligação federal, existe uma ligação entre nós e os nossos primeiros pais. Estávamos neles lá no Jardim do Éden. Não tem essa história de, mas eles pecaram, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que somos geração dele. O pecado entrou por meio deles e aí impregnou o corpo, a alma, o espírito, o coração, a mente deles, e isso passou para os filhos. Esse pecado passou para todos. Então não tem essa de se fazer de vítima, né? Lembra? A gente gosta de se fazer de vítima. Não, não tem essa não. Nós estávamos lá, neles, quando eles caíram, e eles introduziram o pecado no mundo. E aí a pergunta é, se foram eles, então, o que aconteceu? O Senhor Deus, então, foi pego de surpresa? Algo que ele não havia decretado? Irmãos, a Escritura Sagrada ela é bem clara em dizer que o Senhor Deus não é autor do pecado, o Senhor Deus não tenta ninguém e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Aí vem um parênteses, né? Mas se ele não pode ser tentado pelo mal, como é que Cristo, sendo Deus, foi tentado? Mas é porque Cristo, ele possuía as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então ele se tornou um homem e como homem ele padeceu todas as dores e todas as agruras que um ser humano passa nessa terra, excetuando o fato de que ele não pecou. Então veja, ali estava Deus, mas também estava o homem. Era um ser humano, como qualquer um sobre a terra. Mas a Escritura Sagrada mostra que Deus, na sua glória, isso inclui também o Filho na sua glória, não pode nem ser tentado. Então, como é que fica o Senhor Deus nessa situação? A nossa confissão de fé ela responde isso, ainda no item 1. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Nós já estudamos isso acerca da origem do mal. O mal aqui, mal moral, o pecado. E uma das teorias que eu gosto é que quando o Senhor Deus criou todas as coisas, e tudo que ele criou é bom, mas veio junto também a possibilidade. A possibilidade. E aí então o homem peca, o próprio Satanás também, ele é todo pecado, e o que é pecado é simplesmente contrariar a vontade e a lei do Senhor. Mas, como a nossa confissão de fé mostra, aqui, segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então Deus, de fato, como diz o nosso símbolo de fé que interpreta a Escritura Sagrada, mostra claramente que o Senhor Deus, ele permitiu soberanamente tudo aquilo que aconteceu. E isso foi permitido para a sua própria glória. Tanto que hoje, até hoje,
O Senhor Deus, por conta do pecado, ele pode manifestar o seu juízo. O seu juízo, claro. Então, por exemplo, ele retira os freios das pessoas. Desculpem. Ele retira os freios da pessoa e a pessoa vai ladeira abaixo no seu pecado. Isso é juízo de Deus. Embora ele mesmo não induza as pessoas ao pecado, mas ele retira os freios, retira tudo aquilo que poderia, de certa maneira, atenuar essa entrega total ao pecado. E Deus faz isso como manifestação do seu juízo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E aí, quais foram as consequências? Está no item 2. O item 2 mostra isso claramente. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Meu irmão, não há nada na vida do ímpio, nada, nem um pelinho sequer, o pelinho da sobrancelha, do cílio. Não há nada no ser humano que possa, de alguma maneira, impressionar ao Senhor. Tudo que existe, tudo que há de bom no ser humano é do Senhor. Vem dele, dos seus atributos comunicáveis e também da sua obra em nós, pela habitação do Espírito Santo. Não se engane, irmãos. A nossa confissão de fé, ela está corretíssima aqui, quando diz que e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente, totalmente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Portanto, essa teologia capenga, que diz que o ser humano tem algum valor, que Deus olhou para esse valor e aí enviou o seu Filho, isso é uma heresia, isso é uma afronta ao Senhor. Quando nós tratamos acerca desse assunto, mais diretamente, acerca do pecado, precisamos entender quem somos nós, seres humanos, e quem é Deus, quem é o Senhor, e o contraste que existe entre esses dois seres. Um perfeito, eterno, soberano, e o outro criatura pecaminosa. Oh, meus irmãos, quando entendemos essa doutrina, né, essa consequência do pecado no ser humano, aí nós vamos sim temer ao Senhor no que diz respeito à sua eleição. Antes da fundação do mundo, o Senhor Deus nos escolheu, ele nos elegeu. E por que ele fez isso? Porque primeiro ele fez por amor ao seu próprio nome, que nós iríamos profanar, que os homens profanam. Deus faz isso por amor ao seu próprio nome, para a sua glória. E, consequentemente, ao eleger antes da fundação do mundo, ele ama. Porque ele escolheu amar. Ele escolheu amar. Ele decidiu amar. E aí temos todo o plano de salvação. Por isso, Cristo, ele se entrega voluntariamente por amor. E esse amor não foi por nossa causa, foi por causa do nome bendito do Senhor, para que toda glória seja dada ao nosso Deus. Então, não se deixe levar por essa ideia de que o homem tem alguma coisa em si, que Deus olha, eu acho que isso é importante. Não, nada. Lixo total. É trapo de imundícia. As atitudes humanas são trapos de imundícia, aquilo que as pessoas sentem nojo, porque isso vem de nós, vem de coração pecaminoso. E aí é claro que podemos entender a extensão do pecado. Isso é algo que está bastante consolidado no nosso conhecimento, está no item 3. Sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Então, o pecado passa de pai para filho. Agora, há um detalhe aqui. Não podemos confundir isso
essa doutrina da Escritura Sagrada com outra teologia capenga, de fundo de quintal, que afronta o nosso Deus, que é a tal da maldição hereditária. Isso aqui, irmãos, não tem nada a ver com maldição hereditária. Qual é a diferença? É simples. O pecado entrou pelos nossos pais federais. E aí toda a sua geração trouxe a semente do pecado. É o pecado. É por isso que um ser humano, se ele nasce, veja só, se um ser humano nasce em coma, passa 30 anos em coma e morre, você vai dizer assim, poxa, mas ele não merece o inferno, ele não fez nada de mal, não fez nada de errado. Ei, que é isso? Não. Porventura, uma laranjeira deixa de ser laranjeira por não produzir laranja? Não. Ela pode passar a vida toda sem produzir um fruto, mas ela continua laranjeira, porque essa é a sua natureza. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza em si já afronta o Senhor. Sobretudo o ímpio, que é escravo do pecado. Mesma coisa o bebezinho. O bebezinho nasce alguns minutos e morre. Oh, né, bichinho, o anjo, o anjinho. Não tem nada disso. Ali está um ser cuja natureza é pecaminosa. E esse bebê só vai para o céu se o Senhor Deus o escolheu antes da fundação do mundo. E ele vai em Cristo Jesus. Os méritos são de Cristo. Então precisamos entender isto, irmãos. Agora, maldição hereditária é outra coisa. Maldição hereditária diz o seguinte: eu cometo um pecado e um pecado específico, e esse pecado específico, aí tem um demônio, né? Vem um demônio, pega esse meu pecado e começa a transferir para os outros. Então eu sou adúltero, aí meu filho se torna adúltero. O que é? Não, é uma maldição hereditária. Alguém fez alguma coisa contra a sua pessoa e nós temos que quebrar essa maldição, porque senão vai passar de pai para filho. Não. Os meus filhos não são responsáveis pelos pecados que eu pratico. Eles podem até sofrer as consequências. Vamos supor que eu cometa adultério. A minha casa desaba, né? Vem separação, a família é esfacelada. Os meus filhos vão sofrer com isso. Minha esposa vai sofrer com isso. Claro, mas consequência. Agora, cada um é responsável pelo seu pecado. Ninguém vai chegar lá no céu e dizer assim, olha, o culpado é o demônio, culpado é o fulano, culpado é cicrano, culpado é Adão e Eva. Não, nós somos responsáveis pelo nosso próprio pecado. E nós herdamos isso, essa natureza pecaminosa. Então, a pessoa pode nascer e ficar quietinha, né, num respirador artificial, depois morrer. Pecador. Merece o inferno. E aí, como nós devemos pensar nessa questão com relação ao ímpio e ao crente, né? Porque ambos pecam, não é verdade? O ímpio peca e o crente peca. Eu já disse lá no início, né, que o ímpio é escravo do pecado e o crente é escravo de Cristo. Como é que ele pode entender essa diferença, tendo, obviamente, como objeto de atenção o pecado, né? Esse é o nosso tema, é o pecado, né? A queda e, obviamente, as consequências disso. Bem, com relação ao ímpio, nós encontramos no item 4 que diz assim: dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Esse é o ímpio. O ímpio é transgressor. Ele torna esse mundo ruim, um lugar ruim de se viver. Entendam isto. Nós devemos compreender essa verdade. E você vai dizer, mas não há nada de bom? Ei, nós já vimos. Tudo que é bom procede de Deus. Agora nós, com a nossa natureza pecaminosa, e aqui mais especificamente o ímpio, é só depravação. E a gente vê como o mundo está. A gente percebe do que o ser humano é capaz. Do que o ser humano é capaz. Porque a gente olha para esses grandes fascínoras da história, Hitler, Stalin, Karl Marx, Fidel Castro, enfim, a gente olha para esses, né, esses grandes, Calígula, essas personagens da história que levaram ao extremo a sua maldade. Você acha que aquele potencial não está em você?
Claro que está. Temos o mesmo potencial. Por isso, o ímpio, em se tratando do ímpio, ele é escravo do pecado. E quando ele morre em seus pecados. Ele é depravado, totalmente separado do Senhor. E aí podemos entender as transgressões atuais. E o crente? O crente está aqui no item 5. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. E somos nós, os crentes. E, embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. Veja, nós crentes não somos mais escravos do pecado. Nos tornamos escravos de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, somos regenerados, e aí passamos a compreender a lei e a vontade de Deus. E temos a possibilidade de ter uma vida de santificação nessa terra, coisa que o ímpio não tem, mas nós temos. Mas ainda assim nós pecamos. Irmãos, é com esse discernimento que nós devemos clamar ao Senhor por uma vida de piedade, por uma vida de santidade. Enquanto estamos aqui, nós pecamos. Adão e Eva, eles poderiam ter escolhido não pecar, mas escolheram. Agora nós não temos mais escolha. O ímpio, depravado, escravo do pecado. O crente, habitação do Espírito Santo. Mas existe uma luta, não é? Existe uma luta entre a carne, essa natureza pecaminosa, e o Espírito Santo. Então você vai produzir, ou você vai produzir as obras da carne, ou produz o fruto do Espírito. Percebe? Então, essa é a diferença. Porém, continuamos a pecar. É como uma frase que é atribuída, salvo melhor juízo, a Santo Agostinho. Ele diz que os nossos primeiros pais podiam não pecar. Hoje nós não podemos não pecar. Mas quando estivermos na glória, não pecaremos. Que maravilha, não é, irmãos? Por isso a gente precisa dizer: Maranata, vem Jesus, leva-nos para as bodas do Cordeiro, para que tenhamos essa vida de plena santidade. Mas enquanto estamos aqui, de fato, nós continuamos pecadores, e isso deve alertar o nosso coração. Precisamos estar alertas com relação a isto. Temos sim responsabilidade. Não é o Senhor Deus que nos induz ao pecado, não é Ele. É a nossa própria natureza pecaminosa. Viram Tiago falando de todo o processo? Né? Releiam o texto e percebam o que a Escritura Sagrada diz. E aí temos a conclusão tão triste dentro deste assunto sobre pecado, está no item 6. Todo pecado, tanto o original como o atual, né? O original dos nossos pais e o nosso atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrário, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Parou para pensar um pouquinho sobre a situação do ímpio? Veja como ele vive, totalmente entregue às suas depravações. Ele age, é o impulso dele, e ele faz por prazer. Nenhum ímpio é vítima, nem de si mesmo. Não. O ímpio ele faz porque ele tem prazer em fazer aquilo, ele tem prazer em pecar. A mesma coisa o crente. O crente precisa ter cuidado, porque o pecado, de fato, ele tem um sabor que vai ao encontro da nossa natureza pecaminosa. Por isso, é contrário à nossa natureza a santificação. Daí a ajuda importante do Espírito Santo em nós. Porque nós precisamos entender que o pecado, ele gera a morte. E o que ele traz é miséria espiritual, temporal e eterna. E o que diz aqui a confissão de fé, com base na Escritura Sagrada, é que, de fato, o pecado é contrariar a lei de Deus e afrontar ao Senhor, sobretudo Cristo. Por isso, quando nós pecamos e reconhecemos o nosso pecado,
Devemos nos arrepender, ir a Ele e dizer: Senhor, dá-me vida santa, dá-me santidade, Senhor. Porque, de fato, só teremos comunhão com o Senhor se tivermos vida de santificação. Irmãos, é luta, é esmurrar o próprio corpo, é manter esse ser carnal na cruz. Eu sempre digo que Paulo, ao mencionar isso lá em Gálatas, os seus ouvintes sabiam o que era crucificar alguém. A crucificação era cruel, era dolorosa, era extremamente humilhante. Quando Paulo usa aquela expressão que nós crucificamos a nossa carne na cruz, e aí, claro, em Cristo Jesus, traz esses elementos de humilhação, de morte, de dor. É assim que a nossa carne precisa ser vista. E é dessa forma que precisamos tratá-la, para que tenhamos o fruto do Espírito em nós. Então não se engane, irmãos. Para que tenhamos uma vida de piedade, uma vida de santidade, nós precisamos entender o que é o pecado. Se o Senhor Deus assim permitir, na próxima lição nós aprenderemos sobre o pacto, a aliança de Deus conosco, o seu povo. E vamos ver como Deus é bom. Ó Senhor, a pergunta é, eu não tinha nada, eu só produzia ira e afronta ao Senhor, mas Ele voluntariamente, por amor ao seu santo nome, resolveu nos amar e nos salvar desta condição. Que tenhamos em mente, irmãos, que tenhamos em mente o que é o pecado, o que ele gera no ser humano e o que foi preciso Deus fazer para que fôssemos libertos desta escravidão, tornando-nos escravos de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos ajude nesse processo.